Sexo não se faz só apenas com... Não, mas pode falar, pastor. Não, eu não... Faz com a mão, faz com O a cara boca. que ama né? de verdade, ele ia arrumar outros meios para não separar se o problema é apenas no... Outra pergunta que é muito feita para mim, pastor Fábio, é sobre, por exemplo, o camarada casou, o João casou com a Maria, o João adulterou. O João pode casar de novo? Você está falando sobre divórcio. É. Divórcio é complicado, porque veja Porque, ó, bem. O João casado com a Maria. Aí, Certo. o João adulterou. A Maria pode casar de novo. E o João, o adúltero? Então, isso é uma discussão que se nós formos pegar na raiz, aí nós vamos ter que ler Romanos, trazer um monte de versos bíblicos lá. Primeiro, o divórcio, nós já estudamos a respeito disso, só é concebido por Jesus quando ele diz, no caso de que haja traição, correto? A Impureza, prostituição. né? Eu não encontro nenhum versículo bíblico que dê legalidade para o outro casar. Exatamente. Não- Porque esse dia o irmão entrou e falou assim, pastor, Não encontro. ó, esse dia uma pessoa entrou e falou assim, pastor, eu, aqui no meu Instagram, né, eu traí minha mulher. E 2 vezes. Aham. E ela separou de mim, me largou de mim, me abandonou. Aham. E casou com outro. Queria saber se eu posso casar também, porque meu irmão está condenado a ficar solteiro pro resto da vida e a vergonha de seu adultério nunca mais vai ser de sua vida. Ah, então eu não sou perdoado? Não, perdoado é. Salomão que falou isso aí, não é eu não, hein? E Salomão sabia disso porque o pai dele era adúltero. Ele disse assim, ó, aquele que adultera, o opróbrio nunca mais sairá dele. Então não tem legalidade para casar. Então, Quem adulterou. a pessoa que adulterou dentro do matrimônio Não tem. e houve a Biblicamente, separação, não tem. não tem legalidade para casar Biblicamente, novamente? Só se aparecer um texto aí, que eu não li ainda. É que E eu- o que fazer nessa situação pro cara ser salvo? Ué, vai ser saldo normal, é. É só manter fiel. Mas aí sem casar. Sem casar, ué. E se acaso ele casar de novo? Quem casa com ele comete adultério. E ele fica. E em os dois são adultério? adúlteros. Romanos, E biblicamente pode ir pro inferno por causa Pode, disso? não vai? Romanos 7, verso 2 a 3. É um dos que eu falei, dos textos bíblicos que pesado, a né, gente pai? lê. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier e se casar com outro homem. Então, o negócio é complicado. Pastor, mas aí também nós temos alguns casos que nós precisamos analisar, né? Um cara casa com uma mulher, né? Aí o cara bate nela o dia inteiro, espanca ela, mete a mão na cara dela, queimou ela. Casos que nem eu já vi, o cara queimou a mulher com ferro, esses que marca cavalo, marcou as costas da mulher. Aí a mulher a mulher não aguenta mais, se separa. Aí vamos supor que essa mulher é um caso que aconteceu na igreja que eu sou pastor. A mulher tinha 25 anos de idade. Ela se separa do cara. Pode casar. Então, esse negócio do divórcio, existem casos e casos. É um negócio tão complicado, mas tão complicado, que nesse caso aí... Eu vi uma história uma vez também que é algo muito. A gente já vai encerrar, mas é algo bom de se colocar aqui na mesa. Jovens recém-casados, o marido descobriu que ficou inválido na questão sexual. Não tem mais condição. E eles são recém-casados, jovens casados. E agora? Eu acho assim que aí entra muita questão do amor também, né? Porque vamos supor do mesmo caso. Eu conheço um cara que casou com a moça, né? Viveram 3 anos juntos e ela teve um AVC. Ela ficou na cama. Ele cuidou dela 25 anos. 25 anos. Então, eu não queria estar na pele dele. Eu não sou aqui covarde de... Não, você tem que... Rapaz, fica na pele desse cara, 25 anos cuidando daquela moça, ela não falava, ela ficou com aquele... Traqueia. A traqueia aqui, em cima de uma cadeira, ele dava banho nela, carregava ela no colo,
fazia tudo por ela. E outra coisa, esse negócio, é claro que eu não posso abrir totalmente aqui, porque pode ter gente... Maldosa, Não, né? e pode ter gente que não foi casado ainda, solteiro, mas sexo não se faz só apenas com... Não, mas pode falar, pastor. Não, eu não... Faz com a mão, faz com O cara a que boca, ama né? de verdade, ele ia arrumar outros meios para não separar se o problema é apenas no... E hoje tem condição, né? É, Hoje Então, tem. então Você entra, coloca então entra assim... Você coloca o minuzinho no o- bico assim pra subir pra... Tem condição. Tem. Então entra aqui nesse assunto aqui. Vem cá. Nesse caso... Eu vou sair. Nesse Meu caso Deus. aqui, eu já acabo já. Os caras vão me moer, cara. Passou a pimenta Deixa eu- participando de uma roda Meu esquerdecedores. Meus membros, Vou meu passar Deus. mais nessa questão aí. Agora, vamos lá. O cara ficou... A menina ficou inválida lá, a mulher. E aí o cara... E agora? Como é que ele vai fazer? A masturbação... Aí eu acho que- biblicamente, a masturbação, segundo muitas visões bíblicas... Mas isso não é pecado. masturbação. Não, mas aí o cara... Se ele tiver dando prazer a ela com a mão, sei lá, isso aí não é masturbação. Masturbação é o cara quando ele está sozinho, ou a mulher está sozinha, está vendo algum vídeo, desenhando na sua mente alguma fantasia, e ele está usando a própria mão para tocar o seu membro ali, para que haja aquela correlação do sentimento que está na sua mente manifesta Por algo que ele fantasiou. por algo que ele fantasiou. Isso aí é masturbação. Agora, quando uma pessoa ela vai lá ou coloca a mão, a boca, sei lá, isso aí não é masturbação. Ele Isso é aí casado, isso aí é sexo. Então a masturbação entre o casal pode. Mas não é masturbação. Mas não é masturbação. Não é. Masturbação é Aí de esse- pessoa solteira. Quando não era crente, você via essa desgraçada sua. Não. Aí era pecado. O cara tá lá Nunca fui. sozinho, o cara tá lá sozinho, dentro do banheiro, dentro de um quarto, ou a mulher, né? Aí ele delenia na mente aquelas imagens que é a fantasia. E até um cara me perguntou, pastor, e esse negócio de fantasia? É certo ou errado? Eu falei, cara, a fantasia, ela tem dois trâmites. Ela tem a fantasia natural, né? Que toda pessoa tem. A mulher coloca aquela roupa sensual, por quê? Porque ela vai criar uma fantasia na cabeça do homem. Isso aí é natural. Isso aí não é pecado. Agora, a fantasia que é pecado é a mulher lá e se vestir como uma criança para o cara delinear que ele está transando com uma criança. Isso aí chama pedofilia. Exatamente. São doenças com término chamado de filias. Acrofilia, Zoofilia. zoofilia. O cara tem gente, cara, tem sites por aí que homens estão fazendo sexo com animal e mulheres fazendo sexo com animal. Cara, e os caras entram naquilo ali e ele olha, gosta e se masturba com aquilo ali. É doença. O cara, quando chega nesse nível aí, o cara já está com doenças psicológicas. Isso já entra, já é crime, né, É pastor? doenças com término filias. É só o povo entrar aí na internet, doenças com término de filias. Você vai ver quantas filias tem, quantas pessoas são doentes sexualmente.